Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Para completar essa ideia de redes, esses dois físicos também, Newman e Vespasiani, eles têm feito, eles não têm criado novas estruturas de rede como os anteriores, mas eles têm obtido grandes resultados aplicando essas ideias. Tanto Newman, utilizando, definindo e dando resultados teóricos sobre como diferentes estruturas, o impacto que elas têm, estruturas de rede, na propagação de opinião, de epidemias, de qualquer coisa que se propague numa rede. E o Vespasiani, particularmente, nas epidemias. E, em particular, tem um trabalho, que foi um dos primeiros trabalhos nessa área, em que uma rede livre de escala não teria limiar. O que significaria não teria limiar? Que aquela ideia do R0 não vale mais. Independente de quão pouca contagiosa pode ser uma doença, ela se propagaria. Isso não é bem assim, porque o que está implícito no trabalho dele é que essas conexões são todas simultâneas. Então, na verdade, isso pode ser válido para computadores, para propagação de vírus em computador, mas não para pessoas. Esse é um exemplo que existe, que é a escola... Porque até agora eu falei de redes teóricas, construções teóricas, mas como são as redes na realidade? Redes de pessoas. Então, isso se refere a uma escola um trabalho feito por sociólogos, uma escola de ensino médio, pode ir, uma cidade do interior dos Estados Unidos, que o nome de Jefferson, tanto da escola, é nome de fantasia, tinha que ser mantido no anonimato. Foram entrevistados 800 alunos, seguidos um ano e meio, e a partir do levantamento dos relacionamentos sexuais e amorosos dessas pessoas, foi obtida essa rede. Esses pontinhos azuis representam rapazes, alunos homens, e os rosas representam as mulheres. Então, nós vemos que isso representa... Era feita uma entrevista e perguntado quem saía com quem, ou com quem tinha namorado, e feito a cada certo tempo, ia ser colocado num registro. E o que surgiu é que um conjunto, por exemplo, tinha 63 casais, que só saíram com alguém e não ligaram para mais ninguém. Pessoas que não tinham nenhuma relação, que também não estão aqui. Mas o que chamou a atenção é a aparição dessa grande estrutura, essa estrutura chamada gigante, que envolve aproximadamente 300 indivíduos, porque ninguém era ciente de que estava pertencendo a essa estrutura. Ou seja, cada pessoa que indicava, vocês veem que nessa estrutura tem pessoas que estão ligadas apenas com uma pessoa. Esse azul está ligado com um rosa, e esse rosa é ligado com azul. Ou seja, ele não pode ser ciente de que está fazendo parte dessa rede. Mas quando isso foi todo colocado, juntado essa informação de um ano e meio, isso que surgiu, e que surpreendeu também os pesquisadores. Isso, na verdade, não é nem uma rede de livre escala, nem de pequeno mundo. Isso se parece mais parecido uma rede aleatória. Aqui a rede não tem identificação de sexo, porque ao fazer a epidemia nessa rede, uma epidemia que representaria uma doença sexualmente transmissível, independe se vai de homem para mulher, de mulher para homem. Uma vez que tem uma rede, não interessa mais o sexo. O sexo foi fundamental para estabelecer as conexões, mas uma vez que é reconhecida a rede, não interessa mais. E a conclusão nossa foi que essa epidemia aí se parece uma epidemia numa rede aleatória. Uma predição. O ideal que seria ter assim como nós escutamos o pronóstico do tempo, de manhã, ter alguma coisa sobre vai ter epidemia ou não vai ter epidemia. Bom, isso não sei se vai ser possível, que tem coisas aleatórias por trás que é mais difícil, não é o mesmo que predizer o tempo. Mas quais são as dificuldades a vencer para tentar chegar mais perto dessa situação? Essa pré-infecção é uma coisa que é a diferença do que nós temos na física, de poder medir uma massa, por exemplo. A probabilidade de infecção é uma coisa difícil de medir. Como é que eu vou medir a probabilidade de infecção? Na verdade, ela vem através indiretamente, através daquele número que
O número mágico é que quantas pessoas eu consigo passar a doença no tempo que eu estou infectado. Mas a interpretação disso depende muito de qual é a estrutura da rede, e isso não sempre eu conheço. Então tem uma outra coisa escondida ali que eu não consigo, em geral não tenho. O grande desafio, então, é levantar a estrutura das redes sociais, né, associadas a uma determinada doença. Ou seja, qual é a rede social relevante para uma determinada doença. Está ficando claro para vocês que isso é um problema interdisciplinar. Né? O físico está entrando recentemente, mas continua e foi um problema interdisciplinar. Os médicos, obviamente, são o mais importante, porque são os responsáveis do diagnóstico, tratamento, o biólogo de agentes, identificação de agentes, elaboração de vacinas, né? Químicos, remédios. Né? Matemáticos, eles foram os pioneiros no lançamento, na proposta de modelos, de fazer estatística. Os sociólogos, porque essa rede da escola é um trabalho feito por sociólogos, eles são os que elaboram os levantamentos, quais são as perguntas necessárias a fazer para poder conhecer a rede que está por trás de uma determinada comunidade. E os físicos na construção de modelos, ou aprimoração de modelos, introdução das redes nos modelos e as simulações. Os informáticos, então, eles vão ser mais importantes daqui para frente, porque é fundamental esse conhecimento da rede. Para isso, nós precisamos tratar grande quantidade de dados. Você acompanhou a palestra Epidemias, o que os físicos têm a ver com isso? Do professor Sebastião Gonçalves. Obrigada pela companhia e até a próxima!